Essa janela que nós vamos estudar agora é a segunda mais complexa, depois do caixa é essa daqui, tá? Que é a janela efetua pagamento. Essa janela ela também tem uma grid, uma JTable. Então, evidentemente, nós vamos ter aqui o efetua pagamento Cell Renderer, Column Model e Table Model, né? Tem uma coisa diferente aqui, a gente vai ver logo o que é. No Cell Renderer não é. Column Model, eu tenho a descrição e o valor, mas também não é aqui o diferente vai estar no Table Model. Aqui, ó, no Table Model eu tenho o método que pergunta se a célula é editável, tá? A célula é editável? Se a coluna for 0, retorne false, porque na descrição ela não é editável. Pressionei F7 aqui, não tem uma venda em andamento. F7, aqui ela não é editável, né? Mas no valor, que é a outra coluna, né? Eu só tenho duas mesmo, então ele vai retornar true, tá? Então se a coluna for 1, ele retorna true, a coluna é editável. Tem uma outra coisa aqui também, que é o método setValueAt, tá? Então eu pego aqui, eu recebo um objeto chamado value. Eu passo esse objeto para string e verifico se ele é vazio. Se for, eu seto para 0.00. Se não, eu seto na lista tipo de pagamento, que a lista tipo de pagamento é o modelo dessa JTable aqui. Então eu seto o valor para double.valueOf, o valor que foi passado aqui, .toString. Eu preciso fazer isso daqui, senão o valor que eu digitar aqui ele não é persistido aqui nesse componente. Tá? Você digita o valor, mas ele apaga depois. Então tem que ter esse método setValueAt aí, tá? Sabendo disso, vamos estudar o código fonte aqui da efetua pagamento. Bom, eu tenho aqui algumas variáveis de instância, né? Tem uma lista de tipo de pagamento. O que é o tipo de pagamento? Tipo pagamento VO. O tipo pagamento, ele representa a minha tabela tipo pagamento, tá? Então são os tipos de pagamento que eu tenho cadastrados no meu banco de dados, que representam também os tipos de pagamento do meu SF. Esses tipos de pagamento são exatamente os tipos de pagamento que eu tenho no meu SF, tá? Então tá aí. ID, código, descrição, TF, imprimir vinculado e valor. Então essa lista de tipo de pagamento é para eu carregar esses tipos de pagamentos ali. Eu tenho também uma lista de total de tipo de pagamento, né? Essa aqui agora eu vou carregar para poder persistir no banco. Como assim? Quando eu faço uma compra aqui, eu posso pagar com até 3, com todos esses tipos de pagamento aqui. Por exemplo, está dando 133 aqui, eu vou pagar 33 em dinheiro, vou pagar 50 no cheque e 50 no ticket. Vou pressionar F12. Imprimir certinho aqui, ó, dinheiro, cheque e ticket. E aqui no total, vamos primeiro no venda cabeçalho. Essa última venda aí foi a venda de número 482, tá? Eu sei que deu R$133 e que no final das contas o usuário, o cliente, me pagou R$133 e não teve troco. Mas como foi que ele me pagou isso daí? Então eu vou na tabela total tipo de pagamento, né? E na venda 482, olha, eu sei que tem 3 pagamentos, 3 tipos de pagamento. No pagamento do tipo 1, ele pagou 33, no tipo 4, 50, no tipo 5, 50. Quem é o pagamento do tipo 1? O pagamento do tipo 1 é dinheiro, o 4 é cheque e o 5 é ticket, tá? Então as tabelas elas estão relacionadas assim. Nós vimos lá no estudo do DER, né? Ok, então como é que eu consegui colocar esses 3 tipos de pagamento aqui? Porque eu persisti esses tipos de pagamento nessa lista aqui. Lista total tipo de pagamento. Eu tenho 2 formatadores, né? Um formatador que vai colocar esse decimal formata, isso aqui é para tela,
e tem um formata TEF, que é o que vai passar o valor para a classe do TEF. Eu tenho uma variável transação com TEF, para saber se essa transação tem TEF ou não. Pagamento ok, essa variável eu pergunto aqui para que ela serve, né? Para que serve essa variável, já dei uma dica anteriormente. Tá? A gente vai questionar isso daqui, ou vai pelo menos conversar sobre isso no EAD. Total venda, desconto, acréscimo, total receber e troco. Ok, no meu construtor, essa parte aqui você já conhece. Troca tab para o Enter. Agora eu tenho uma seção aqui, preenche valores. O que é essa seção aqui? Eu tenho que saber se essa venda ela tem acréscimo, uma taxa de acréscimo. Né? Então, se taxa de acréscimo for diferente de nulo, eu vou calcular o acréscimo dessa venda aqui. Ok? E vou setar no atributo acréscimo lá do venda cabeçalho. Se ela tem uma taxa de desconto, né, se o gerente lá deu uma taxa de desconto, eu também vou calcular o desconto aqui. Depois eu guardo esses valores para cálculo. Eu vou guardar nessas variáveis que eu criei aqui em cima. Então, olha, total venda, desconto, acréscimo e total receber. Então, total venda vai ser o get valor venda do venda cabeçalho, desconto o get desconto do venda cabeçalho, acréscimo o get acréscimo e o total receber vai ser o valor da venda mais o valor do acréscimo menos o valor do desconto. E aqui eu formato os valores para exibição. Né? Então eu utilizo lá o format que eu criei aqui, esse cara, né, que vai aplicar essa máscara aqui e vai exibir os valores na tela para mim. Ok? Eu já criei um tipo pagamento control aqui e configuro a grid de valores. Então aqui os tipos de pagamento eu vou carregar na minha grid de valores. Esse configura grid de valores é similar ao que nós já vimos nos outros configura grid aí, tá? Aqui configura grid de valores, mesmo princípio da grid de turno, da grid de produto, da grid de clientes, mesma coisa. Voltando aqui, coloco o foco no primeiro valor da grid e já edito esse valor. Você vê que quando a gente nós chamamos aqui com F7, ele já deixa aquele valor editado, já para você digitar. Ok? É através desse comando que a gente consegue isso. Edit cell at, você quer editar qual célula, onde? Linha 0, coluna 1. Ok, cliquei no botão confirma, chamo o método confirma. Cliquei no botão cancela, chamo o método dispose. As actions também funcionam assim. F12, ESC. O que é que faz a action confirma? Zera o total, zera o valor dinheiro, já cria aqui uma variável tipo de pagamento. Ela vai pegar aqui o modelo da grid de valores e vai fazer um laço na grid de valores. Vai fazer um laço aqui, ó, tá? Vai correr do início até o fim, para saber se tem valores aqui digitados, tá? Então, se o valor da linha em questão, que eu estou correndo o laço aqui, da coluna 1, for diferente de nulo, eu pego esse valor e converto para double. Tá? Aqui também eu converti para double, né? E aqui eu testo se ele é maior que 0. Se o valor for diferente de nulo e for maior que 0, aí começa a brincadeira. Eu instancio um total tipo de pagamento. Eu seto um tipo de pagamento VO nesse total tipo de pagamento. Meu total tipo de pagamento tem um tipo de pagamento, tá? Se nós observarmos aqui, total tipo pagamento VO, eu tenho uma variável tipo pagamento vinculada a ele, certo? Pego o valor total da linha que está selecionada nesse momento, nesse meu laço aí. Vou consultar o tipo de pagamento pelo ID, pegando o valor da linha que está selecionada. Verifico se o tipo de pagamento é dinheiro. Se for dinheiro, eu guardo esse valor aqui, nessa variável, valor dinheiro. Verifico se a transação é com TEF. Se for, eu pego aquela variável transação com TEF e passo ela para true. Depois eu seto os atributos do total tipo pagamento. Vai ser o ID da venda cabeçalho, o ID do tipo de pagamento, o valor, e aí o código, se tem TEF, se imprime vinculado, a descrição. Aí coloco isso
na lista do total tipo de pagamento. Tá? Ainda nesse mesmo confirma, se o total que eu peguei aqui for menor que o total a receber, os valores pagos pelo cliente não são suficientes para efetuar o pagamento. Põe o foco no grid de valores. Se o total for maior ou igual ao total a receber, eu já pego o troco aqui. O troco vai ser total menos total a receber. Se for transação com o TEF e o troco for maior que zero, transação com dinheiro e cartão não pode ter troco. Se o troco for maior do que o valor do dinheiro, recebimento é maior. Corrija os valores. É que o troco vai ser maior que o valor do dinheiro, né? Se não, aí finalmente eu seto o valor final no venda cabeçalho, o valor recebido e o troco. Tá? Seto o total e pergunto se o cliente quer confirmar os valores e encerrar a venda. Se sim, eu chamo o método sim. Se não, eu chamo o método não. Né? Vamos analisar primeiro o método não. O cara não quer finalizar a venda. Simplesmente eu coloco o foco no edit de novo, lá no grid. Tá? Se sim, se ele quer encerrar a venda, o que é que eu faço? Eu tenho aqui 4 parâmetros. Veja como começa com P, é parâmetro, porque eu vou passar esses parâmetros para uma outra classe. Tá? Apenas para você não se confundir. E aqui eu pergunto, preciso armazenar esses valores? Por que essa forma de pagamento está setada para 02? E como corrigir isso? Okay? 02 é a forma de pagamento com cartão. Mas por que eu coloquei estático aqui? Tá. Se desconto for maior que zero, eu chamo o método subtotaliza cupom que está na classe SF. Se acréscimo for maior que zero, eu chamo o método subtotaliza cupom que está na classe SF. Se não, eu também chamo esse método, mas eu passo o valor zerado. Tá? Instancio um total tipo de pagamento. Né? E agora eu vou fazer um laço em cima da lista de total de tipos de pagamento. Você vê que aqui eu fiz um laço em cima da grid para ver quais são os tipos de pagamento. Né? Imaginemos que tenha sido aquele caso que nós usamos dinheiro, cheque e vale. Né? Dinheiro, cheque e ticket. Tá? Imaginemos que seja esse caso. Então a minha lista aqui ela tem 3 itens. Tá? O que é que eu vou fazer agora? Eu vou varrer esses 3 itens. Ok? Então eu pego aí o primeiro item e seto para total tipo pagamento. Se tiver TEF, né, se essa transação tiver TEF, eu vou formatar o valor para passar para o TEF. Tá? Vou utilizar aquele format que eu instanciei lá em cima. Aqui eu pergunto se a escolha desses parâmetros está correta, né, porque agora eu vou utilizar a classe TEF, que nós vamos analisar com calma depois. E vou chamar o método realiza transação. Eu vou passar o CO de novo, o valor do TEF e o CO de novo. Então, estou passando o CO 3 vezes. A escolha desses parâmetros está correta? A gente vai ter uma noção melhor quando nós analisarmos a classe do TEF. Tá? Essa realiza transação, esse método, ele vai ter um retorno do tipo inteiro. Se o retorno for 1, tudo ok. O que é que eu faço? Instancio o valor pago, pego o número do cupom, a identificação e o número de transação. Então eu pego esses valores aqui e coloco nesses parâmetros. Tá? Se for menos 1, a transação não foi realizada. E se for 0, o gerenciador padrão está inativo. No final das contas, eu chamo o método efetua forma de pagamento e passo o total tipo de pagamento. Caso a transação não tenha TEF, eu simplesmente chamo o método efetua forma de pagamento e chamo o total tipo de pagamento. Naquele nosso caso que nós utilizamos cartão, cheque e ticket lá, nós não entramos aqui. Tá? Nós viemos direto para cá, para o efetua tipo de pagamento. Primeiro a gente subtotalizou o cupom com 0, depois a gente efetuou o tipo de pagamento 3 vezes. Né? Aqui, ó. A gente subtotalizou o cupom aqui, ó. E efetuou o tipo de pagamento 3 vezes, dinheiro, cheque e ticket. Certo? Tá. Aí agora eu vou fechar o cupom. Né? Eu tenho uma mensagem, uma string do tipo mensagem aqui. Primeiramente ela está vazia. E eu vou testar se essa venda aqui ela está vindo a partir de uma pré-venda. Porque se ela tiver, as especificações lá do PAF-SF dizem que eu tenho que colocar na minha mensagem o valor PV e o número da pré-venda.
Observe que a minha mensagem aqui está aparecendo um hash e obrigado, volte sempre. Então, com certeza não veio de uma pré-venda isso daqui, né? Se for de um DAV, eu tenho também que colocar DAV e o número do DAV, tá? Sendo que tem que estar formatado ali para 10 caracteres. Por isso que eu faço ali o repete 0, 10 menos o número que está lá, como a gente já viu esse funcionamento aí. Depois na minha mensagem eu coloco o MD5, que eu tenho que colocar em cada cupom fiscal. E finalmente eu coloco a mensagem que a gente armazenou no banco de dados, né, que está lá em configuração. Essa mensagem ela está em configuração, que a mensagem do cupom obrigado, volte sempre, é a mensagem que está saindo aqui, ó. Tá? Sempre concatenando aí com o CHR13 e CHR10. Terminei tudo isso, eu fecho o cupom passando a mensagem. Tá? Se a transação foi com TEF, agora eu peço para ele imprimir a transação. Aí eu tenho que passar alguns parâmetros. São os parâmetros que eu guardei aqui, ó. Tá? Quais são esses parâmetros? A forma de pagamento, o valor pago, o número do cupom, a identificação e o número da transação. Eu preciso imprimir aí o comprovante vinculado ao cupom fiscal. Tá? Guardo o NSU, que é para eu armazenar na minha tabela. É o número sequencial único. Né? Caso o pagamento tenha sido feito com cartão, eu guardo o número sequencial único aqui. Se for necessário cancelar essa venda, eu tenho que passar esse número sequencial único para o gerenciador padrão. Depois disso tudo, eu gravo os dados de detalhe do banco. Né? Eu chamo aí o método grava totais vendas, que está dentro de total tipo de pagamento control. E passo para esse método a lista de total tipo de pagamento. O que é que faz esse método grava totais vendas aí? Ele vai receber a lista total tipo de pagamento. Ele vai fazer um laço nessa lista e vai inserir na tabela SF total tipo de pagamento os tipos de pagamento. Exatamente como nós vimos acontecer nesse caso que ele inseriu aí o pagamento 1, 4 e 5 para a venda 482. Isso está acontecendo aqui nesse método. Tá? Se o valor do NSU for nulo, ele grava nulo. Como a gente viu aqui. Ó. Ok? Executa. E depois ele já grava o registro R07, que é um dos registros lá do PAF-SF. Pergunta, esse é o melhor lugar para gerar o R07? A gente vai discutir isso daí no EAD, esse tudo aí. Voltando para cá. Pagamento ok true, né, porque deu tudo certo. Fecho a janela. E aqui eu tenho 3 to-dos. Fazer os roteiros de testes do TEF, Amex, Visa, Master e Hiper, junto com os participantes, acompanhamento via EAD. Qual seria a melhor estratégia para compra com múltiplos cartões? Por exemplo, uma compra rateada entre vários amigos. Essa discussão vai ser importante pelo seguinte, observe essa tela aqui. Nessa tela aqui eu posso pagar com vários tipos de pagamento, né? Mas digamos que desses 133 aí, eu vá dividir essa compra para 5 pessoas. E cada uma dessas pessoas, desses amigos aí, vai pagar com o cartão Visa. Essa nossa tela não resolve esse caso. Concorda? Então qual é a melhor estratégia para a gente trabalhar com múltiplos cartões? Tá? Essa é a discussão que a gente vai fazer no EAD em cima desse segundo to-do. E o terceiro to-do, se for necessário estornar um pagamento, como é que a gente vai fazer? A gente vai colocar no menu do gerente, no menu do supervisor. Tá? É o que a gente vai discutir sobre esse último to-do aqui, tá? Então essa tela de efetua pagamento, como eu falei, ela é bem complexa, né? É uma tela complicadinha mesmo, tá? Ela não está finalizada, né? Tem alguns probleminhas aqui para nós resolvermos, ou algumas considerações para a gente fazer para poder concluir essa tela, para ela ficar 100% funcional. Mas é importante que você já entenda o funcionamento dela agora, né? Para que quando ela esteja na sua versão final, aí você não tenha dúvidas nenhuma de como é que ela está funcionando, de como é que ela vai ficar funcionando mesmo para valer.